Já estamos de volta com o Direto do Plenário e com imagens do plenário do STF, já com os ministros dirigindo-se aos respectivos lugares do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Lembrando que a cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e também no Plenários, os principais momentos no final de semana. Vamos acompanhar a sessão ao vivo, como sempre, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de março de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores ministros, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos da Universidade Federal de Campina Grande, Estado da Paraíba. Sejam todos muito bem-vindos. Também informo às partes, senhoras e senhores advogados, que estejam acompanhando o item 7º da pauta divulgada, ação direta de inconstitucionalidade 5.348, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que ela não será chamada na data de hoje. Também informo, até porque já várias sessões têm comparecido, doutor Alberto Pavir, de que as listas que Vossa Excelência tem acompanhado de ações envolvendo a ANAMATRA da relatoria do ministro Gilmar Mendes também não será chamada, ficando Vossa Excelência à vontade, então, se não tiver outro feito para acompanhar. Para julgamento, continuidade de julgamento em conjunto, todos da relatoria do ministro Luiz Fux. Embargos de declaração no recurso extraordinário 870.947, procedente de Sergipe, embargante Confederação Nacional dos Servidores Públicos e várias outras instituições e estados e procuradorias de Estado. Consta na papeleta que, após o voto do ministro Luiz Fux, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, apenas pela ordem, sim, só esclarecer que naquela oportunidade... Eu só vou apregoar os outros três. Não, pois é, eu só queria chamar a atenção, sim, agora com relação a essa proclamação, que naquela oportunidade houve alguma interferência no sentido de que voltar-se a debater o tema, então vou me reservar o direito de, ao final do debate, eventualmente, me pronunciar de novo. Em conjunto, segundo os embargos de declaração no recurso extraordinário de 170.947, terceiros embargos de declaração no mesmo recurso ordinário de 170.947 e o quarto embargo de declaração no recurso extraordinário 870.947. O julgamento foi iniciado anteriormente, houve a apresentação do resumo do voto, e o ministro Alexandre de Moraes tem a palavra, então, sem prejuízo, evidentemente, do ministro Luiz Fux, pedir a palavra como relator a qualquer momento. Presidente, boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel Dodge. Presidente, aqui, como Vossa Excelência apregou, trata-se de embargos de declaração interpostos em relação ao julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, onde o Tribunal Pleno, e eu não participei do julgamento, à época votou o saudoso ministro Teori Zavascki, então eu não analisei nem votei em relação à tese principal, mas o Tribunal Pleno, nosso Tribunal Pleno, assentou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1F da Lei 9.494, de 97,
na redação dada pela 11.960 de 2009, fixando determinadas teses, duas teses, principalmente em relação, e aqui é o que se discute nos embargos, sobre a questão da atualização monetária, os índices de atualização monetária. Embargos sustentando a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, alegando, em razão da alteração de entendimento, e o embargante alega, então, majoritário, pede a aplicação do artigo 927, parágrafo 3º do CPC, e aponta o INSS que, se for atribuída eficácia ex tunc, retroativa à declaração de inconstitucionalidade, haveria um enorme impacto financeiro ao erário, a alteração do indexador de correção monetária da TR para o IPCA, e é isso que se discute em última análise, seria, segundo o INSS, algo em torno, um montante em torno de quase 7 bilhões de reais. Na sessão anterior, na sessão em que pedi vista, o eminente ministro relator, durante o voto, depois, como bem disse Sua Excelência, debates, eu pedi vista, mas se encaminhou no voto favorável à modulação dos efeitos para permitir a incidência da TR na liquidação de créditos em desfavor da Fazenda Pública até o julgamento, até a data de julgamento da questão de ordem em que o plenário adotou o encaminhamento, ressaltou o eminente relator, semelhante nas ADIs 4357 e 4425. E o eminente relator propôs as teses de atribuição da eficácia prospectiva da seguinte forma, abre aspas, em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4357 e 4425. 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram corrigidos com base no IPCA-E. E 2. O acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamentos utilizados. Então, esse foi o voto do eminente ministro relator. Senhor presidente, eu já adianto que eu vou divergir do eminente ministro relator, peço todas as vênias aqui, mas entendo que o artigo 27 da Lei 9868 realmente permite, essa foi a ideia, uma grande alteração na jurisdição constitucional brasileira, o que se pretende é a possibilidade de uma estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência de norma inconstitucional, exatamente com o propósito de prestígio, a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima depositada na validade dos atos normativos estaduais. E deve sempre ser realizado, essa é a ideia, e volto a insistir, uma alteração importante na jurisdição constitucional brasileira, que mesmo na jurisdição concentrada e no fortalecimento da jurisdição concentrada a partir de 88, vinha mantendo a tradição brasileira de seguir os efeitos sempre retroativos, sempre a nulidade do ato inconstitucional, os efeitos retroativos da doutrina norte-americana, da Corte de Marshall, e nós avançamos, a partir da lei, com a possibilidade de modulação dos efeitos, exatamente para evitar quebra de proteção, quebra na confiança legítima, quebra na segurança jurídica. Mas, em cada caso, deve ser realizado, e é aqui que faço essa análise, um juízo de proporcionalidade para que se aplique ou não essa excepcional técnica de julgamento que permite, mesmo a Corte tendo declarado inconstitucional, permite
uma modulação ou a mantenha por algum tempo os seus efeitos prospectivos. Essa preservação dos efeitos inconstitucionais ocorre quando o desfazimento implica prejuízo ao interesse, e aqui me parece importante, no caso em concreto, a preservação dos efeitos ou a modulação, ela deve ocorrer quando o desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição. Ou seja, como regra, não se deve, a meu ver, admitir o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas já posteriores à pronúncia de inconstitucionalidade, embora, obviamente, as razões de segurança jurídica possam, em eventuais casos, recomendar a modulação, como há farta jurisprudência nessa Corte. Nesse aspecto, levando em conta essa proporcionalidade, levando em conta a necessidade de análise, a necessidade de se manter a ideia da segurança jurídica, da confiança dos atos do Estado e preservando os próprios princípios constitucionais, entendo que prolongar, porque é isso que se estaria a fazer com essa modulação, prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período 2009 a 2015, como proposto na adequação pelo eminente relator em relação às ADIs, seria incongruente com o assentado pela Corte no próprio julgamento deste RE 870-947 e das ADIs 4357 e 4425, pois essa modulação, de forma direta, iria esvaziar o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, aqueles que seriam eventualmente abrangidos por essa modulação de 2009 a 2015, nesses casos, o jurisdicionado, ele foi, porque reconhecido já pelo Supremo Tribunal Federal, pela maioria do Supremo Tribunal Federal, mas foi indevidamente lesado pelo poder público e suportou um desfalque patrimonial. Ele teve o ônus de buscar socorro, buscar o auxílio, o desrespeito no grau maior ao seu próprio direito de propriedade, ao Poder Judiciário, buscou esse auxílio, teve custos adicionais a isso, ou seja, além de ser indevidamente lesado, ter sofrido um desfalque patrimonial, teve um custo adicional para defender o seu direito, viu o Supremo Tribunal Federal reconhecer o seu direito, assentando a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR, ou seja, foi vitorioso, mas mesmo vitorioso, teria que executar o valor devido pela sistemática de precatórios, ou seja, por uma sistemática que, à época das ADIs citadas pelo eminente ministro relator, já foi modulada exatamente para se evitar algo, mas, veja, seria um segundo ônus ao mesmo jurisdicionado, que no final teria, todo esse período, o valor de seu crédito corrigido pela mesma TR que, comprovadamente, não recompõe de forma integral o patrimônio. Os cálculos foram juntados vários pareceres, não só jurídicos, mas também pareceres econômicos, financeiros. A diferença é abissal entre a correção pela TR, que, repito, em julgamento que não participei da tese, mas que a Corte entendeu não ser possível utilizar a TR como índice de correção, consequentemente, sendo inconstitucional, é abissal a diferença de correção da TR com o IPCA-E. Na somatória desse período, a diferença patrimonial dá em torno de 60%. Só
para ficar em alguns exemplos, no período de 2009 a 2015, em 2009 a TR corrigiu em 0,71%, enquanto o IPCA-E em 4,19%. É uma diferença gigantesca. Em 2015, que seria o último ano da modulação, a TR corrigiu em 1,80% e o IPCA-E em 10,71%. Há claramente um desfalque patrimonial reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve, a par da questão da segurança jurídica, manteve o que já havia sido realizado, mas que, entendo, não pode ampliar esse período de 2009 a 2015, porque nessa hipótese a modulação dos efeitos realmente transmitiria, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, mas transmitiria uma mensagem frustrante para o jurisdicionado. O jurisdicionado tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu sua razão, o Poder Judiciário analisou detalhadamente e, anos após, isso não faria a menor diferença, porque a modulação jogaria até 2015, seu crédito seria, mesmo assim, liquidado a menor, com base numa norma que o próprio tribunal declarou inconstitucional. Ou seja, no caso aqui, haveria uma afronta a esse direito de propriedade do jurisdicionado e uma afronta à própria efetividade plena da jurisdição. Não vejo, portanto, senhor presidente, como a incidência da TR no período 2009 a 2015 possa atender os requisitos para a modulação, possa atender às razões de segurança jurídica e interesse social, porque o que se pretende é modular para frente mais quase 6 anos. 6 anos. Aqui, obviamente, se pode arguir, como bem realizou o INSS, que geraria um custo maior para o poder público, mas um custo que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que entendeu que a TR não poderia ser aplicada. Consequentemente, esse custo é devido. Então, não é algo indevido que deva ser pago, algo indevido que deva ser mantido. Em verdade, é algo que já deveria ter sido pago, simplesmente vai agora sim ser realizado justiça, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal. Aqui me parece que o efeito é reverso em relação e se houver a concessão de modulação, porque aí sim teríamos afetado o interesse social de milhares de jurisdicionados e a própria segurança jurídica daqueles que, procurando o judiciário quando se sentem afetados ou desrespeitados em seus direitos, ganham, mas não levam, num ditado popular. Então, senhor presidente, entendo que, obviamente, entendo que em casos excepcionais, e esse, a meu ver, exatamente porque não presentes razões de segurança jurídica e interesse social para modulação, em casos excepcionais, obviamente, é possível essa modulação. Mas aqui, anos após o julgamento do reconhecimento de algo que já deveria ter sido pago lá atrás, um índice que foi afastado pelo tribunal, não me parece ser constitucionalmente possível essa modulação. As razões, principalmente de interesse social, não estão presentes no caso. Tanto o artigo 100, parágrafo 12 da Constituição Federal, sua redação dada pela Emenda Constitucional 2009, quanto o artigo 1F da Lei 9.494, tiveram vigência apenas pelo período em que essa Corte despendeu para concluir pela inconstitucionalidade. Ou seja, seria também o jurisdicionado afetado pelo período em que o próprio tribunal, já provocado, em virtude da complexidade, obviamente, da matéria, despendeu para o julgamento. Então, não entendo possível que esse prejuízo seja repassado ao jurisdicionado. Durante
todo esse período, sempre é a questão das impugnações em relação à TR. Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, e isso também é importante recordarmos, que todos esses créditos, ou a grande maioria deles, a maioria dos créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representa lesões a direitos perpetrados pela administração há muito tempo, ou seja, o jurisdicionado por um ato de império da administração já foi prejudicado dentro das normas, a possibilidade das normas constitucionais e legais. Deve receber algo. Já a Fazenda Pública tem um sistema diferenciado de pagamento que acaba prejudicando o jurisdicionado, mas para que haja a possibilidade, principalmente do planejamento orçamentário, a Constituição prevê. Além disso tudo, estaria numa terceira vez sendo prejudicado. Aqui, os valores apontados não significam um desequilíbrio fiscal. Obviamente, para pessoas físicas, o valor apresentado, falarmos que a diferença em torno de 6 bilhões e 900, óbvio que é um valor gigantesco. Mais perto dos valores orçamentários da União, são valores que não vão representar um desequilíbrio fiscal e orçamentário, mais ainda porque são devidos e mais ainda porque esse julgamento já tem 4 anos, consequentemente, já houve possibilidade do poder público se preparar para tal. Presidente, eu encurtando aqui o voto, dados oficiais de domínio público, transparência, mostram que os próprios entes públicos que consistentemente alocaram parte de sua receita para satisfação de dívidas judiciais conseguiram já atenuar o problema desse represamento, porque já foram solucionando. Aqueles que não o fizeram vão sentir mais, mas até em virtude da sua própria amora, até em virtude do seu próprio atraso. Por essas razões, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, divirjo para rejeitar os embargos de declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade. É como voto. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência, então, não modula e rejeita os embargos. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, eminente ministro Alexandre de Moraes, que vem de abrir divergência. Vossa Excelência, ministro Alexandre, está votando nos 4 feitos que foram aprovados. Exato, são os quatro idênticos, não? Porque, a rigor, o primeiro dos embargos... Ministro, desculpe, ministro Fachin, o ministro Fux votou nos 4 também, não foi? Pois não. É que um é o inverso, né? Há essa nuance. Exato, só a inversão do dispositivo, né? Exatamente. Mas, de qualquer sorte, a matéria de fundo já está explicitada e creio que a questão central diz respeito à incidência ou não da possibilidade de modulação no que se está a controverter. Não desconheço, senhor presidente, todas as preocupações que foram objeto das considerações do eminente ministro Luiz Fux, especialmente quando assentou a possibilidade não apenas da eficácia prospectiva do que vinha de declarar na seara de uma invalidade constitucional, como também do que tem se admitido em numerosos julgamentos nesse plenário, que é precisamente a possibilidade de modular no sentido de atentar, nesta medida, para o postulado da confiança e da segurança jurídica. Nada obstante, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Luiz Fux,
eu estou a acompanhar a conclusão que o eminente ministro Alexandre Moraes está a trazer à colação, no sentido também de não acolher a modulação, eis que a regra que se projeta nesta matéria há de ser excepcionada quando argumentos objetivamente apreensíveis para além de consequências que não se ignoram sejam vultosas, mas argumentos técnicos objetivamente apreensíveis venham impugnar esse efeito, que é a eficácia ex tunc, portanto, uma eficácia retroperante, que reconhece, portanto, que uma nulidade constitucional, como regra geral, é produzida, por assim dizer, no DNA da norma cuja inconstitucionalidade foi reconhecida. Também não desconheço a complexidade não apenas econômico-financeira e a legítima preocupação que se pode ter com as sequelas dessa compreensão, bem como eventuais necessidades que se farão presentes em emissão de precatórios complementares ou circunstâncias dessa natureza, mas o argumento central que acolho e que está, em meu modo de ver, na dimensão da espinha dorsal do voto do eminente ministro Alexandre Moraes, diz respeito ao fato de que o crédito integra a esfera jurídica da titularidade do credor. E, portanto, nesta medida, a realização plena do crédito é, na verdade, a satisfação também da segurança jurídica e também da confiança legítima que os cidadãos, de um modo geral, e os litigantes, de modo mais específicos, têm nessa perspectiva em que as controvérsias são levadas à apreciação do Poder Judiciário. É certo que estamos em sede de recurso ordinário, ao qual foi conferida a repercussão geral, portanto, como disse e repito, não se desconhecem os efeitos técnicos jurídicos controvertidos desse debate acerca da modulação, mas eu também, senhor presidente, estou rejeitando os embargos, reconhecendo a inviabilidade da modulação dos efeitos, eis que não considero presentes, dentre outros, os pressupostos do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. É assim que voto nos embargos de declaração, juntarei declaração minudente, mas se agasalha na divergência e pedindo todas as vezes ao ministro Luiz Fux, acompanhe o voto de Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre Moraes. Agradeço, ministro Fachin. Como voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu acho que eu nunca vi uma salada tão revirada quanto essa. E, para falar a verdade, e para minha própria instrução, eu tentei traçar uma linha do tempo do que foi acontecendo para ver se eu mesmo conseguia compreender o que se passava. E, portanto, vou compartilhar com todos, é breve, essa linha do tempo, tanto da legislação quanto das intervenções judiciais nessa matéria. Em 29 de junho de 2009, entrou em vigor a Lei 11.960, de 2009, que deu nova redação à Lei 9494, de 97, e dispôs o seguinte, artigo 1º F. Nas condenações impostas à fazenda pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Portanto, em 26 de junho de 2009,
uma lei federal que entrou em vigor e estabeleceu que o critério era o da caderneta de poupança. Eu preciso dizer que essa questão da indexação no Brasil é um filme de terror que é reexibido periodicamente e mais assustador a cada vez. Mas a verdade é que em 2009 se estabeleceu um critério, correção pela poupança. Em 9 de dezembro de 2009, entrou em vigor a emenda constitucional número 62 de 2009, que incluiu no artigo 100 da Constituição o parágrafo 12, e foi a emenda que procurou rearrumar a questão dos precatórios que estavam em grande atraso, sobretudo nos estados da Federação. Aí disse o parágrafo 12 do artigo 100 da emenda 62. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Portanto, veio a emenda 62, que cuida de precatório e aplica o mesmo critério. E diz, nós vamos aplicar também para os precatórios o critério da caderneta de poupança que em 2009 estabelecemos para os créditos em geral. Portanto, há uma linha de constante coerência de se adotar um determinado critério. Em 14 de março de 2013, portanto, mais de 4 anos, ou cerca de 4 anos de vigência dessas normas, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425, que questionava este parágrafo 12 do artigo 100, introduzido pela emenda 62. Dentre muitos outros pontos questionados, questionava-se a questão do uso do critério da caderneta de poupança. Nesta decisão, neste julgamento, do qual não participei e, portanto, lavo integralmente as minhas mãos, o Supremo entendeu o seguinte: declarou-se a inconstitucionalidade do parágrafo 12 do artigo 100, com a redação dada pela emenda 62, e, por arrastamento do artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação dada pela 11.690, que foi aquela primeira lei que eu li lá atrás, a que estabelecia o critério da poupança. Portanto, o Supremo declara inconstitucional a emenda constitucional e a lei que a antecedia, que previa o mesmo critério, nos seguintes pontos. 1. Uso do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para a atualização monetária de débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, por violação ao direito de propriedade. E 2, declarou inconstitucional também o uso do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para a quantificação dos juros moratórios incidentes sobre débitos de natureza tributária. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão, uma votação dividida, em sessão de 14 de março de 2013, disse que aquele critério adotado, o da poupança, era inconstitucional para fins de correção dos precatórios. Diante da notícia, e portanto houve essa decisão, diante da notícia de que alguns tribunais haviam suspendido o pagamento de precatórios após o julgamento dessas duas ADIs, que ficaram sob a relatoria do ministro Luiz Fux, diante da informação de que os tribunais haviam suspendido o pagamento, o ministro Luiz Fux proferiu
decisão monocrática por meio da qual determinou que, aspas, deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios na forma como vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14 de março de 2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas, que era uma outra discussão. Portanto, depois do julgamento de março de 2013, que declarou inconstitucionalidade, como os estados pararam de pagar, até pela indefinição do critério que utilizariam, o ministro Fux deu uma decisão dizendo que continua valendo o critério da poupança até segunda ordem. E, portanto, prosseguiu-se, modulou-se, na verdade, a emenda constitucional 62, até que sobreveio uma questão de ordem trazida pelo ministro Luiz Fux em 25 de março de 2015. E aí, foi o seguinte o desfecho. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, questão de ordem suscitada para fins de modulação. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de questão de ordem, tendo decidido manter até o dia 25 de março de 2015 a sistemática estabelecida pelo artigo 100, parágrafo 12 da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional número 62 e pelo artigo 1º-F da Lei 9494 de 1997, com a redação dada pela Lei 11.690, que prevê o uso do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. De modo que o Supremo Tribunal Federal, em decisão deste plenário, disse que até o dia 25 de março de 2015 valia o critério da caderneta de poupança. Essa é a decisão que nós tomamos. Por maioria e na modulação, creio que expressiva, nesse plenário. Portanto, há uma posição firmada pelo Supremo em relação a essa matéria. Tanto em relação à emenda, quanto em relação à Lei 9494, com a redação da Lei 11.690. De modo que, bom, aí prosseguindo, nós então já havíamos declarado a constitucionalidade, ou pelo menos a sobrevida da Lei 9494, com a tal redação, até 25 de março de 2015. Aí, o ministro Luiz Fux propõe, e o plenário virtual acolhe, a repercussão geral da questão constitucional, abro aspas, relativa à validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Portanto, em repercussão geral, se trouxe a plenário a discussão sobre este artigo 1º-F. Só para fazer essa observação, então, nessa repercussão geral, nós tratamos da correção monetária que a lei já previa da data do ajuizamento até a condenação. Era uma lei própria, não tinha nenhuma vinculação. É isso. Portanto, havia a emenda constitucional que previa o critério de correção a partir da expedição do precatório, e havia a lei que vigorava antes, que previa o critério de correção do ajuizamento até a expedição do precatório. Só que o critério era o mesmo, porque a lei e a emenda 62 previam que se adotasse o critério da poupança. Aí entra em vigor, antes do julgamento da repercussão geral, a emenda constitucional 94, disciplinando a questão dos precatórios, não é relevante aqui para este fim. E aí, em 20 de setembro de 2017, o plenário conclui o julgamento de mérito desta repercussão geral, no RE 870-947, que é essa que estamos discutindo hoje em embargos de declaração, paradigma do tema número 810 da repercussão geral,
e fixaram-se as seguintes teses na ocasião. 1. O artigo 1º-F da Lei 9494 de 97, com a redação dada pela Lei 11.960 de 2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário em respeito ao princípio constitucional da isonomia. Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, disse o Supremo, a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo rígido nessa extensão o disposto no artigo 1º-F da Lei 9494 de 97, com a redação dada pela Lei 11.960. E, disse ainda, o artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Portanto, veio o Supremo em repercussão geral e declarou incidentalmente, embora em repercussão geral, a inconstitucionalidade de uma lei que vigia desde 1999 e não teve a sua validade suspensa ou a sua eficácia suspensa por medida cautelar em tempo algum. Portanto, nós estamos falando de uma lei que vige desde 2009, vige há uma década. E foi com base nesses critérios que os estados, todos da federação, que não estão em situação muito venturosa, como todos nós sabemos, calcularam as suas dívidas e os seus precatórios, que, mesmo por este critério de correção, estão tendo uma dificuldade imensa, quando não uma impossibilidade de pagar. Eu mesmo tive que suspender, no caso do Rio Grande do Sul, uma decisão do tribunal que mandava pagar precatório em vez de pagar salário. Realmente é uma escolha de Sofia. Paga salário ou paga precatórios. Portanto, nós não podemos ignorar a normatividade dos fatos na vida de um país. É claro que, para combater o horror econômico, não se deve produzir o horror jurídico. Mas eu reitero que esta é uma lei que vigora desde 2009, sem jamais ter sido substituída, e que pautou o critério de pagamento de dívidas pelos estados, inclusive os precatórios, desde 2009. Portanto, o impacto que uma decisão como essa produzirá sobre as finanças dos estados é tão devastador que não vai acontecer nada, porque ninguém vai pagar coisa nenhuma. É isso que vai acontecer. Portanto, nós vamos trocar alguma coisa por coisa nenhuma. Eu penso, respeitosamente, entendendo os argumentos econômicos e sem indiferença às perdas que, eventualmente, titulares de créditos tenham tido. Mas aqui nós temos que fazer escolhas dramáticas na vida, escolhas trágicas. E eu acho que uma lei que vigorou sem ter sido suspensa por 10 anos e que produz um resultado mais palatável para uma imensa crise fiscal que nós estamos enfrentando, deve prevalecer a interpretação, se razoável e juridicamente sustentável. Portanto, presidente, o que é que nós dissemos quando julgamos as ADIs? Nós dissemos que até então, até a data daquele julgamento, que foi 25 de março de 2015, nós aceitávamos o critério da caderneta de poupança e que dali para frente valeria o IPCA-E. Portanto,
eu acho que a partir de 25 de março de 2015, já não era razoável acreditar que o Supremo manteria a lei, o artigo 1º-F, tal como estava. De modo que eu estou propondo, presidente, a modulação e, portanto, acolhendo em parte os 3 embargos de declaração nessa linha, para modular os efeitos desta decisão e assentar que a lei produziu efeitos que nós toleraremos até 25 de março de 2015, a partir de quando, no entanto, se aplicará o novo índice, que inclusive foi chancelado posteriormente por emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 99 de 2017. Acho que essa é uma solução relativamente salomônica, que procura conciliar interesses legítimos de credores da fazenda pública com as possibilidades das fazendas públicas, sobretudo estaduais, à luz de sinalizações do próprio Supremo. E até 2015, o Supremo não suspendeu esta lei, apesar, inclusive, de existir ação direta. De modo que não considero um absurdo jurídico esta solução que, como disse, salomonicamente atende um pouco o interesse de cada uma das partes interessadas nesse litígio. Como voto, presidente, portanto, eu estou acolhendo, havia 3 embargos de declaração, um era quanto à vigência da redação anterior da lei, o que não importa, mas os embargos de declaração que pedem a modulação da nossa decisão de declaração de inconstitucionalidade, eu acolho parcialmente para fixar como data a partir do qual a nossa decisão produzirá efeitos, 25 de março de 2015, para ser consentâneo com o que havíamos decidido nas ações diretas. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Como vota a ministra Rosa Weber. Ministro Toffoli, eu só me permitiria questionar o eminente relator, porque eu havia entendido que Sua Excelência rejeitava os outros embargos de declaração. Um que merece rejeição, ministra Rosa. Deixa eu verificar aqui, se possível o relator me permitir. Havia... perdão. É o da Confederação. A anotação que eu tenho aqui, a anotação que eu tenho, a anotação que eu tenho é a seguinte: o relator, primeiro, rejeitava integralmente os embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP, e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, ANSJ. Esses embargos foram apresentados pela petição 71.736 de 2017, porque todos os embargos estão no mesmo RE. E, segundo ponto, acolhia parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo Estado do Acre e outros, e também pelo Instituto do Seguro Social, INSS, petições 73.194 de 2017, 73.596 de 2017 e 4.981 de 2018, respectivamente. Por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso disse que acompanhava e acolhia em parte 3 dos 4 embargos. E no ponto para conferir o eminente relator eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960, 2009, proferida pelo plenário no presente linde case. E o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ele, no dispositivo de seu voto, ele cita a data de 25 de março de 2015 como a data final para a validade da TR. Na conclusão, exatamente essa, de acolhimento parcial, eu estabeleci, em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado,
fica estabelecido por marco temporal inicial dos efeitos o dia 25 de março de 2015, consoante decidido nas ações declaratórias de inconstitucionalidade 4357, 44 e 4425. 2. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25 de março de 2015, já foram atualizados pelo IPCAE, como é o caso dos débitos da União Federal. E 3. O acordo embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos. Em pleno Então, acordo. Estamos juntos. Obrigada, presidente. Obrigada, ministro Fux. Senhor presidente, quando eu proferi meu voto no recurso extraordinário 870-947, em que cuja decisão desafiou os embargos de declaração que nós estamos a apreciar, eu referi que ao julgamento das ADIs 43 e 57, 44 e 25, julgamentos que ocorreram, o ministro Luiz Roberto acabou de relembrar, em 2013, eu referi que, acompanhando a corrente majoritária na oportunidade, manifestei que a correção monetária nada mais é do que o redimensionamento do valor nominal da moeda desgastado pela inflação, de tal maneira que ele readquira, a partir desta correção monetária, pelo menos o valor daquele desgaste, mantendo o seu valor real. E, por isso, a atualização monetária fixada com base em um índice ex ante, ela não se prestava a esta finalidade, porque o índice ex ante, pela própria metodologia da sua definição, não reflete tal desgaste e implica uma indevida redução do crédito conferido por um título judicial transitado em julgado. Então, senhor presidente, eu, usando nessa sessão de julgamento, seguindo a metodologia que tenho observado, quando já expostos os fundamentos das duas correntes que aqui se expõem, o eminente relator já defendeu com brilho, num voto extenso, profundo, a tese que agora foi reavivada e bem explicitada pelo ministro Luiz Roberto, e a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e acompanhada pelo ministro Edson Fachin também se fez com base numa fundamentação que, com todo respeito, é a que eu entendo correta, a partir das premissas que tenho sempre defendido. Eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Eu não concedo efeitos prospectivos, não entendo que aqui, neste caso específico, se façam presentes os requisitos do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. É como voto, presidente. Agradeço a ministra Rosa Weber. Como é que vota o ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, antes que o eminente relator saia, eu vou pedir vênia à sua excelência para discordar e acompanhar a divergência. E o faço, senhor presidente, porque quando do julgamento do recurso extraordinário 870-947 de Sergipe, decidiu-se pela inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.497 de 97, com a redação dada pela Lei número 11.960 de 1909. Pois bem, o que é que diz este artigo 1º-F? Diz o seguinte: nas condenações impostas à fazenda pública, e aqui eu grifo, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Eu participei desse julgamento, senhor presidente, e me alinhei à maioria que considerou que a aplicação dos índices relativos à caderneta de poupança representaria uma imensa diminuição patrimonial do credor da fazenda pública,
e, portanto, haveria ofensa ao direito de propriedade, que vigora desde sempre no nosso direito constitucional, mas especialmente a partir da Constituição de 1988, abrigado que está esse direito de propriedade no artigo 5º, inciso 22 da Magna Carta. Portanto, senhor presidente, tendo em conta que nós expungimos do ordenamento legal esse artigo 1º-F, que não faz distinção relativamente a qualquer tipo de débito da Fazenda Pública, eu entendo que não é possível, data vênia, nós agora modularmos esta nossa decisão, até porque comungo do que assenta o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não estão presentes os requisitos do artigo 27 da Lei 9868/98, que permite a modulação, tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse econômico e financeiro, não, interesse social. E aí parece-me que ficou assentado, e o ministro Edson Fachin sublinhou isto. Na verdade, se nós placitássemos a modulação, aí sim é que nós estaríamos atentando contra o princípio, que aliás é universal, da segurança jurídica. E de mais a mais, penso também que nós estaríamos vulnerando o interesse social, porque a não atualização adequada, segundo os índices oficiais de corrosão da moeda, dos débitos da Fazenda Pública, na verdade, insisto, militam contra os interesses dos credores da Fazenda e, portanto, milita contra o interesse social. Nesse sentido, senhor presidente, mas reconhecendo a sofisticação dos argumentos, tanto do relator e agora a agudeza desse retrospecto histórico trazido pelo eminente ministro Barroso, peço vênia para discordar de suas excelências e acompanhar a divergência, para não modular. E rejeitando todos os embargos. Rejeitando, portanto, os embargos. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Presidente, este é um caso que cada vez mais se revela dramático dentro da dramaticidade. Sucessão de erros não faz acertos. Esse é o caso clássico da declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional dos precatórios, que nós consideramos, a pedido da OAB, inconstitucional. E agora, como ela é inconstitucional, nós já temos duas emendas constitucionais tratando do mesmo tema. E emendando, então, pedaços e fragmentos daquela modulação com este caso. O ministro Barroso agora toca num aspecto, presidente, que impressiona. Talvez seja até inútil estar discutindo isto, porque certamente nós podemos dizer que os juros devem ser cobrados àqueles que quiserem, qualquer valor que inventarem, porque de fato não vai ser pago. É disso que se cuida quando nós fazemos uma intervenção tão gravosa no sistema. Eu vou pedir vista desses autos por conta de toda essa confusão e para tentar fazer uma numerologia do que nós estamos falando. Porque, de fato, a mim me parece, nós temos tido reuniões com os governadores e vemos o quadro de pré-convulsão social que já existe em alguns estados, por debilidade do sistema de saúde e do sistema de educação, por exemplo, serviços básicos, além de segurança pública. Se nós agravarmos ainda mais esse estado de coisas, e aí me parece que tem razão o ministro Barroso quando aponta que ou uma coisa ou outra. Se modulamos pelo menos até uma dada data,
e em sede de ADIM, isso teria eficácia erga omnes e atingiria também a decisão com repercussão geral. Assim, me parece que... Mas eu vou tentar trazer, e vou trazer rápido, presidente. Eu sei que há inúmeros processos que estão suspensos, eu sei cerca que de 140 mil. Uma grande confusão. Na verdade, mas eu acho que é importante saber um pouco mais dos números, porque parece que as diferenças são acentuadas e, de alguma forma, nós colocamos essa data para modulação, tendo como marco 25/3/2015. De modo que eu vou... sei que a matéria é dramática, mas eu vou pedir vista para trazer esse exame. Presidente, regimentalmente peço para antecipar voto. À vontade. Presidente, desde meu primeiro dia como juiz do Supremo, convivo com essa inana. O Estado deve, não nega, mas não quer pagar. E aí articula uma série de fatos visando postergar no tempo o desfecho da liquidação dos precatórios. Nós estamos aqui a apreciar modulação, e para chegar-se a dar o dito pelo não dito, e é isso que significa, em última análise, a modulação, indispensáveis são 8 votos. 2/3 dos componentes do tribunal devem votar no sentido da modulação. E já temos, sem considerar o meu voto, já temos 1, 2, 3, 4 votos contrários à modulação. Não pode prevalecer, presidente, a visão consequencialista em detrimento da lei das leis, que é a Constituição Federal. Paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito, é módico. O respeito irrestrito, e o exemplo vem de cima, deve vir do Estado, a ordem jurídica. O que se discute e o que pretendem as fazendas públicas? Como que esvaziar os créditos daqueles que aguardam, e talvez a esta altura já aguardem as pensionistas, há tanto tempo a liquidação do débito. Não bastasse o fato de a Fazenda contar com um período dilatado para liquidar os débitos 18 meses, tendo em conta o famigerado precatório, ainda deixam as fazendas de fazê-lo. E aqui nós temos o questionamento da matéria em processos subjetivos, não em processos objetivos. E aí, se caminhar o tribunal para a modulação, haverá como que uma vitória de pirro. Inclusive, modulação pretendendo aplicar o balizamento temporal para incidência da correção monetária e reposição, simples reposição do poder aquisitivo, a processo em curso, em que houve o insurgimento dos credores. É tempo, presidente. E repito, convivo com a matéria desde o primeiro dia que cheguei em 1990 a esta casa. É tempo de se colocar um ponto final nessa matéria. E dizer-se, e também desde que eu me conheço, o Estado se defronta com deficiência de caixa, com excesso de despesas, escassez de receita, em que pese a carga tributária. É tempo de um tribunal assentar que
há de se observar o precatório e há de se observar o ditame constitucional quanto à liquidação dos débitos devidamente atualizados e com juros cabíveis. Somo meu voto, presidente, em antecipação e dizendo que, para mim, o critério consequencialista, tendo em conta a problemática do Estado nos dias atuais, tem peso relativo, somo meu voto ao voto do ministro Alexandre Moraes, desprovendo os declaratórios. Presidente, eu tenho a impressão de que aqui é uma questão que foi enfatizada pelo relator e posta pelo eminente ministro Barroso, que acho que precisa ser analisada, quanto à congruência da decisão que se tomou em relação à modulação de efeitos nas ADINs e agora vis-à-vis a decisão que se toma na repercussão geral. De qualquer sorte, todo esse debate, eu não quero voltar a esse tema, de alguma forma nós já fizemos quando do julgamento da ADIN em 2013. E se disse que o problema era de vontade política, de que faltava, de que o Estado não pagava porque não queria. Esse era o argumento. E pouco tempo depois, a Ordem dos Advogados do Brasil bateu as portas do ministro Fux, agora relator do processo, pedindo que deixasse em vigor a emenda que nós declaramos inconstitucional, exatamente porque os estados ficaram impedidos de pagar. Gilmar, então, Vossa Excelência tem razão nessa colocação histórica, mas eu chamaria atenção para o seguinte: é absolutamente impossível, no meu modo de ver, hoje nós não levarmos em consideração as consequências, os efeitos sistêmicos das nossas decisões. A própria lei de introdução às normas do direito brasileiro assenta, hoje em dia, que na esfera judicial e administrativa, o judiciário e a administração têm de levar em consideração as consequências da decisão. Então, o que houve na época? Os estados não estavam pagando nada. E a OAB, então, veio e pediu, bom, que pelo menos paguem o menos. Alho, porém, menos. Continue a pagar. Porque é a mesma coisa que dizer, a vida não tem preço, então não paga dano moral porque a vida não tem preço. Não tem sentido. Então, pelo menos, eu determinei que se continuasse a pagar como estavam pagando, até que o Supremo uniformizasse esse entendimento. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. De fato, quer dizer, houve a reclamação, declarou-se a inconstitucionalidade da emenda e, como resultado, como a emenda determinava o parcelamento e agora a nossa decisão levava, portanto, a um pagamento imediato, o que houve foi uma desarrumação, portanto, de uma política pública e estados e municípios passaram a não pagar aquele mínimo que era de 2% da receita líquida corrente pensada na emenda. De alguma forma, nós estamos a repristinar esse tipo de discussão. Não vou entrar no debate, o ministro Marco Aurélio tem razão, em relação ao período anterior, que era o período inflacionário. Agora, em 90, o quadro era outro. Depois disso, nós tivemos o Plano Real. E claro, ficamos com essa montanha de dívida, de precatórios, não é? Que agora ela só acumula. E se nós acrescentarmos juros mais elevados, obviamente que ela se torna ainda mais alta. Quer dizer, é importante olhar isto, porque, de fato, nós sabemos todos nós temos algum tipo de causa envolvendo os conflitos federativos. E todos sabemos que os estados estão, muitos deles, já inadimplentes. 7 declararam estado de calamidade financeira. 7. Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite, com todo respeito, eu gostaria de observar, pelo menos no que diz respeito ao meu voto, nós não estamos ampliando os juros, nós simplesmente estamos determinando que se corrija adequadamente o passivo da Fazenda, que não estava sendo adequadamente, corretamente corrigido em face das perdas inflacionárias. Portanto, eu penso, mais uma vez, com a devida vênia,
que não se trata aqui de falarmos em juros, mas sim em correção monetária, na reposição do patrimônio ao status quo ante. Apenas isto. Nós estamos todo respeito. Nós estamos discutindo exatamente essa mesma questão, inclusive a TR, ou índice de correção, é dito que a correção monetária era uma forma de eternizar a inflação entre nós. Isso era uma forma de resolver uma série de mazelas, mas era uma forma também de eternizar a inflação, né? Custou tanto para ser debelada e combatida. A mim me parece, só que é preciso fazer esse registro. Nós estamos, e nesse momento é evidente, quer dizer, com as vinculações que existem para as despesas de pessoal, muitas vezes insuprimível, para as despesas com saúde, com educação. Nós sabemos hoje que sobram pouquíssimos recursos para outras atividades. E estamos, acho que, produzindo uma incongruência que eu vou examinar, tendo em vista a modulação de efeitos que aceitamos à época. Veja, o professor Hesse escreveu aquela célebre obra, A Força Normativa da Constituição. E ele dizia que, tendo em vista a Constituição alemã, que era fundamental disciplinar o estado de necessidade, inclusive para que a Alemanha pudesse se livrar da presença do protetorado aliado. E ele dizia, é preciso que a Constituição alemã tenha uma disciplina de estado de necessidade, porque ou você estabelece esse tipo de regra e tem isso disciplinado juridicamente, e é isso que um pouco o artigo 27 faz entre nós, e isso que Vossa Excelência aplicou na versão da ADIM, ou você acaba fazendo alguma coisa pelo simples fato. A expressão em alemão é Not kennt kein Gebot. Quer dizer, necessidade não conhece postulado. Quer dizer, vamos exigir do devedor algo que, obviamente, ele não tem condições de pagar. Então, é isso que se está propondo, pelo menos que sejamos coerentes em relação a isso. Nós já discutimos essa questão. O ministro Celso chegou a aventar, quando julgamos aqueles embargos de declaração com efeitos infringentes em relação à lei, até mesmo a mudança do seu voto em relação à emenda constitucional. Então, essa questão ela é extremamente delicada, porque, sem querer ser profeta do caos, já se adivinha mais ou menos onde isso vai parar. Quer dizer, nós estamos com vários estados parcelando salários de servidores. E a gente acredita que algum governador faz isto porque gosta de sacrificar o seu pessoal? Aqueles bombeiros de Brumadinho, que alguém teve até a ideia de designá-los, indicá-los para o Prêmio Nobel da Paz, aquela gente estava trabalhando com salário parcelado, 13º dividido até... Veja, o estado, segundo ou terceiro estado mais rico do Brasil. É disso que nós estamos falando. E aí se diz, não, a gente só vai botar mais aí numa conta, no INSS mais 15 bi em outro estado. É disso que nós estamos falando. É isso que precisa ser devidamente iluminado. Alguém acredita que isso vai ser pago? Vai ser pago como? Aí vira todo aquele escambo, troca de dívida por qualquer coisa, como já houve no passado vários escândalos envolvendo precatórios e créditos e débitos existentes. A mim me parece que essa é uma questão, mas é isso que precisa ser examinado, mas eu vou trazer só os números, tendo em vista a radiografia dos estados, para falar do impacto, embora que nós saibamos o que nós estamos
fixando. Presidente, me permite só um breve comentário. Eu fui advogado há mais de 30 anos, eu vejo os advogados na plateia e trabalhando intensamente pelo interesse dos seus clientes, como seu dever, e não gostaria de parecer que não tenho a compreensão e a solidariedade da posição dos advogados e dos interesses que eles patrocinam. Mas eu me lembro, presidente, que logo quando eu comecei a minha vida, recém-formado, de ter proposto uma ação, uma pequena ação, ainda não havia juizados especiais, em face de uma pequena empresa, e na primeira audiência a empresa compareceu, eu fui com o meu cliente, a empresa me disse, o autor tem razão, e nós gostaríamos de fazer uma composição, nós podemos pagar tanto. Está aqui o nosso balanço, está aqui o nosso patrimônio, é isso que nós podemos pagar. E eu, com a inflexibilidade da juventude, disse, não, nós queremos tudo. A empresa quebrou e nós não recebemos até hoje. E lá se vão 30 anos. Recentemente, nessa linha, presidente, uma estudiosa desse tema na Justiça do Trabalho apresentava um caso interessante da Justiça do Trabalho, relatado pelo juiz Meton, em que ele... um pequeno proprietário de um bar, numa estrada, na beira de uma estrada, tinha que atender a demanda do seu único garçom, seu único empregado. E não tinha condições de fazê-lo. Então ele disse, o juiz disse, faça uma proposta de acordo. E este proprietário, pequeno proprietário, disse, deste bar, pequeno bar, era uma bodega, um botecozinho, ele disse, não, tá fácil, eu passo o bar para ele, e ele me emprega com o salário mínimo. E o empregado vindicante disse, não, mas isso é excessivo. Então, aqui nós estamos diante de uma situação que precisamos olhar. E temos esse leitmotiv, que é a decisão tomada nas ADINs, tendo como base essa modulação. Mas é essa a questão. Porque é muito fácil falar-se em falta de vontade política. Agora, nós sabemos, temos recebido os governadores todos, e todos eles contam essas histórias. Parcelamento de salário. Antes vinham até aqui reclamar do parcelamento de salário, hoje isso é uma realidade. E o que adianta se nós dermos uma liminar proibindo o parcelamento de salário? Nós vamos mandar um trem pagador lá para levar dinheiro para ser distribuído? Essa questão está posta. Isto precisa ser olhado na agudeza da crise que está posta. E isto já estava posto quando discutimos a emenda 62, ali o que se pensou e o que inspirou o Jobim foi exatamente o excesso de pedidos de intervenção federal. Por quê? Porque as pessoas vinham aqui e pediam intervenção federal. Decreta-se intervenção federal. Eu mesmo fui relator de um caso de São Paulo. Fiquei redator para acordo de um caso de São Paulo. Relator era o ministro Marco Aurélio. Veja, Vossa Excelência, em 2001, 2002, 2003, né, e até hoje temos essa situação. Né? Agora, alguém acreditava que São Paulo não estivesse pagando o precatório porque não queria ou porque tinha limitações? Me lembro da sustentação trazida pelo professor Elival, mostrando exatamente a impossibilidade, quer dizer, a atender a demanda no sentido do pagamento imediato do precatório, não teria condições de fazer qualquer movimento nos serviços básicos. Então, essa é uma questão. Por isso, o ministro Jobim tentou se mover na questão da emenda constitucional, encerrar a crise dos pedidos vários de intervenção federal, que acabavam não resultando efetivos, porque era uma bomba atômica para resolver o grave problema. E aí veio-se, então, essa solução da emenda, que tentava parcelar, inclusive atendendo
a pedidos específicos dos pequenos credores, que estavam sendo satisfeitos. Era uma tentativa de desmontar a montanha de precatório que se acumulara. Porque o que aconteceu? Enquanto nós tínhamos inflação, nós tínhamos a sensação de que havia um certo degelo. Todo ano se pagava o precatório e nós éramos candidatos a um precatório complementar. Essa era. Depois, com a consolidação do combate à inflação, com a sua efetivação, esta montanha não degela mais. Ela só cresce. E se não houver algum tipo de disciplina em relação a isso, ou se imaginar que, fazendo acréscimos, correção monetária efetiva na maior dimensão, veja que isso não é um instituto conhecido mundo afora. O professor Valde, que é um dos seus conceptores e inventores na área jurídica, conta a história que, quando se fala na correção monetária em vários países que lidaram com o combate à inflação, todos ficam horripilados, com medo exatamente do fenômeno inflacionário. De modo que eu vou fazer esse exame, presidente, independentemente dos votos que já foram proferidos, para que, de fato, a gente tenha a exata noção da situação que temos mesmo, efetivamente. Quer dizer, é isso que nós estamos vivendo. Quer dizer, alguém acha que é normal parcelar salário? Claro que não é. Mas alguém é capaz de impedir que se parcele salário hoje no Brasil? Ministro Gilmar, só uma parte. No momento em que foi julgada a inconstitucionalidade da emenda constitucional, que foi da relatoria do ministro Aires de Brito, também se tinha em mente o seguinte: o problema não era impor ao Estado pagar algo impossível. O problema é que o ministro Aires de Brito comprovou que o governo gastava 10% do orçamento com propaganda e 1% com pagamento de precatório. Então, deveria haver uma inversão desses fatores. Deveria pagar 10% dos precatórios, com o orçamento de 10%, e 1% com propaganda. Então, na verdade, essa é uma questão de estratégia orçamentária e também de postura pública, de exemplo, de que quem deve pagar primeiro é o governo, quem deve dar o exemplo do adimplemento é o governo. E, a bem da verdade, empurra-se aqui para o judiciário para resolver um problema em relação ao qual nós não temos capacidade institucional, não temos expertise, não temos contador, como tem os juízes de primeiro grau, e nós nos deparamos com essas perplexidades. Então, na verdade, quando julgada a emenda, naquela oportunidade, o que se pretendeu foi exatamente mandar um recado para o Estado de que ele deve primeiro pagar suas dívidas, depois fazer propaganda. Nem existe esse 10% de propaganda. Na verdade, não sobra isto para gastos. É um mínimo minimorum. O problema é que qualquer quantia é suficiente para ser discutido. Porque, de fato, o que sobra hoje para o Estado investir é muito pequeno, 2%, 3%. E o gasto monumental é com dívida. É imensa. É imenso o gasto com dívida, todos sabem. Quer dizer, fora a vinculação, a dívida. E no plano da União isso é evidente. Só que a União lança novos títulos e vai aumentando a dívida e comprometendo o futuro das próximas gerações. Os outros não podem fazê-lo e vão aumentando de outra maneira. Tanto é que quantas reclamações nós temos aqui porque os estados não estão conseguindo pagar as dívidas. Mas não chega a isso, porque sequer 2%, em muitos casos, sobra para investimento. Veja como estão as cidades todas. Veja São Paulo agora, veja, a rica São Paulo se desmanchando, viadutos caindo. É essa a situação. Então, a rigor, nós estamos voltando àquela velha frase do ministro Malan, né, fazendo com que o passado, né, também seja incerto, mas por decisões muito recentes. Ministro Celso, queria se manifestar. manifestar. Com a licença do eminente ministro Gilmar Mendes, gostaria de antecipar também o meu voto. Eu tenho refletido muito a respeito dessa questão e nós estamos examinando aqui um tema que motivou, digamos, um amplo debate nesta Corte
a respeito da necessidade ou não de o Supremo Tribunal Federal conferir eficácia prospectiva, portanto, sobre a necessidade de esta Corte proceder ou não à modulação no tempo dos efeitos do julgado proferido pelo tribunal. Eu tenho entendido, senhor presidente, e tenho feito isso na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, observando, inclusive, diretrizes postas pelo próprio magistério doutrinário, que, excepcionalmente, é admissível a modulação no tempo da eficácia de decisões emanadas desta Corte. E o Supremo Tribunal Federal iniciou um processo de construção jurisprudencial a respeito da matéria, expandindo essa possibilidade para além dos processos impregnados de perfil objetivo, como aqueles que se instauram no âmbito do denominado controle normativo abstrato. E disso constitui exemplo o próprio artigo 27 da Lei 9868 de 99, que excepcionalmente admite essa possibilidade em sede de fiscalização concentrada e de constitucionalidade. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, indo além, dando expansão a essa orientação, também passou a admitir essa possibilidade nos processos também de perfil subjetivo. O fato é que hoje também o novíssimo Código de Processo Civil permite expressamente no seu parágrafo 3º do artigo 927, portanto, o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, permite que, na hipótese de alteração de jurisprudência ou de ruptura de paradigmas jurisprudenciais, ou mesmo nos casos de julgamentos repetitivos, e tendo em vista razões de interesse social ou de segurança jurídica, possam os tribunais, e em particular o Supremo Tribunal Federal, proceder a essa modulação. E é claro, a modulação é uma técnica que tem sido utilizada a partir de uma ponderação concreta de valores em conflito e representando, no fundo, como aqui salientou o eminente ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, uma atenuação da própria doutrina clássica da nulidade, com efeito ex tunc, dos atos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, no exame das diversas peças processuais que foram apresentadas, eu destacaria, por todas, aquelas do Egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também um outro memorial que foi produzido pela eminente advogada doutora Fernanda Guimarães Hernandes. Essas peças processuais destacam pontos que me parecem importantes, tratando-se precisamente do objeto do pleito veiculado nesta sede, consistente, portanto, na pretendida modulação dos efeitos da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal. Falou-se que, e realmente foi o que ocorreu, o julgado desta Corte, na verdade, reafirmou uma jurisprudência que já havia sido fixada na década de 90, eu me refiro à decisão proferida no julgamento da DIN 493, que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, e naquela decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a absoluta imprestabilidade da TR como fator de atualização monetária. E, de novo, uma vez mais, no caso em exame,
uma vez mais, reafirmou-se essa diretriz jurisprudencial, afirmando-se que a adoção da TR como um fator de atualização de títulos judiciais, mas apenas em favor da Fazenda Pública, vulnera, lesiona gravemente o direito de propriedade e os postulados da isonomia, da moralidade e da proporcionalidade, uma vez que a decisão em causa, longe de provocar insegurança jurídica, não é, ou mesmo de atender ao interesse social, no fundo, a acolhida representaria, na verdade, o afastamento de um julgamento, de uma decisão que deve ser mantida na medida em que afastou, rejeitou a utilização de um critério que unicamente favorece a Fazenda Pública, embora a Fazenda Pública também a ele não se submeta. Daí a alegada ofensa, não é, que se deduziu em relação ao próprio princípio da isonomia. E o fato é que a norma inscrita no artigo 1º, F, da Lei 11.960 de 2009, ela foi reputada inconstitucional por esse plenário, essencialmente por transgredir um direito fundamental, que é o direito de propriedade. E também porque não tem sentido que no contexto do Estado Democrático de Direito, a Fazenda não se submeta também ela à correção monetária, ou seja, ela não pode apropriar-se, como aqui foi dito, da sucumbência que lhe foi imposta, extraindo, excluindo da condenação a reposição da inflação. Por isso mesmo é que se afirmou, a mim me parece, com absoluta correção, que cumprir ou adimplir uma condenação fundada em título judicial, já decisão transitada em julgado, sem a correção monetária plena, equivale a um ato de descumprimento dessa mesma decisão. O fato é que a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal e que tem sido adotada pelos tribunais judiciários desse país e pelo próprio Conselho da Justiça Federal, essa jurisprudência, senhor presidente, reconhece a invalidade da TR como fator de correção monetária. Pois bem, a Suprema Corte, essa Suprema Corte, senhor presidente, considerados os precedentes que ela própria firmou e todos eles analisados sob a perspectiva das virtualidades que lhes são inerentes, tais como os de conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais das matérias abrangidas por esses mesmos precedentes, atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide, gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses mesmos precedentes e preservar, assim, em respeito à ética do direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado, inclusive nas ações jurisdicionais. Tudo isso, senhor presidente, faz com que não se possa e não se deva reconhecer, nem sequer admitir a possibilidade de modulação dos efeitos do julgamento que esta Suprema Corte proferiu. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito clara a esse respeito. Eu
destaco por todos um julgado da lavra de Vossa Excelência, senhor presidente. Um julgado proferido no exame dos embargos de declaração no recurso extraordinário 559.937 do Rio Grande do Sul, um julgamento ocorrido em 17 de setembro de 2014, julgamento efetuado por esse plenário. Também lá a questão envolvia matéria tributária e a embargante era a União Federal. E também postulava-se naqueles embargos declaratórios a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência, de modo extremamente compatível com o que estabelece a Constituição, embora admitindo, embora reconhecendo a possibilidade excepcional de modulação da eficácia das decisões desta Corte, assim se pronunciou. E a mim me parece que esses fundamentos guardam inteira pertinência com o caso ora em exame. Disse Vossa Excelência, então, que a pretendida modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, medida extrema, que somente se justifica se estiver indicado e comprovado o gravíssimo risco e um gravíssimo e irreversível risco à própria ordem social. E a mera alegação, o que também ocorre no caso, porque ela também foi igualmente deduzida e com muita ênfase, a mera alegação de perda de arrecadação não é suficiente. Disse o plenário desta Corte, na voz de Vossa Excelência, não é, neste voto que se proferiu no exame dos embargos de declaração no RE em questão. A mera alegação de perda de arrecadação não é suficiente para comprovar a presença do excepcional interesse social a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na forma pretendida, mesmo porque modular os efeitos da decisão importaria em negar ao contribuinte um direito fundamental que lhe foi reconhecido. E não tem sentido, no atual estado em que se encontra a questão, não tem sentido que o Supremo Tribunal Federal, embora excepcionalmente isso seja possível, mas não aplicável ao caso ora em exame, não tem sentido que o Supremo Tribunal Federal, ao eventualmente acolher a pretendida modulação, o fato é que esta Corte culminaria por relativizar um direito básico que assiste inegavelmente ao contribuinte. A proposta de modulação, portanto, objetivada nesta sede processual, se acolhida, vulnera, a meu juízo, com toda a vênia, dois grandes postulados básicos. Um é o da segurança jurídica e o outro é o da proteção da confiança. E esses postulados emanam de diretrizes constitucionais a que o Supremo Tribunal Federal, em contexto como o que ora se apresenta, não pode permanecer indiferente. Nós sabemos, e isso tem constituído matéria, objeto da preocupação desta Corte e de inúmeros precedentes. Os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, enquanto legítimas expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive sobre as relações jurídicas de direito público, sempre que se verifique uma situação como esta que se registra no caso em exame. O fato, como foi aqui
dito nessas diversas peças processuais apresentadas, não obstante o mecanismo de modulação temporal dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade emanada do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de proteger, de preservar a integridade daqueles vetores a que alude o próprio ordenamento positivo, mas o fato é que, neste caso, e eu reproduzo de uma das peças processuais esta frase, aspas, a base digna de confiança, neste caso, é a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento proferido no exame da ADIM 493, na década de 90, reafirmada por todos os tribunais do país e adotada pelo Conselho da Justiça Federal em reconhecer a invalidade da TR como fator de correção monetária, inexistindo, desse modo, a situação excepcional extraordinária a que alude o parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil e que, se estivesse presente, mas não está, legitimaria o acolhimento da pretensão aqui deduzida. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, que, como sempre, produziu um notável voto, e também aos eminentes juízes do tribunal, não é, como o eminente ministro Barroso, não é, que também, com razões respeitabilíssimas, também segue a posição externada pelo eminente ministro Luiz Fux. Eu, respeitosamente, senhor presidente, eu peço vênia para rejeitar os embargos de declaração, acompanhando o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes e afastando, portanto, a pretendida modulação dos efeitos da decisão desta Corte, recusando-lhe a eficácia postulada na presente sede processual. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Senhor Marcos Vinícius, houve pedido de vista? Só uma questão de ordem, senhor. E é regimental o pedido de vista? Só uma questão de ordem. Sobre o que seria? Essa questão de ordem é que os embargos de declaração, eles foram recebidos com efeito suspensivo ao argumento da probabilidade de modulação. Essa probabilidade de modulação não existe mais. Então, era apenas para que fosse levantado o efeito suspensivo aos embargos. É a questão de Nós ordem. temos sempre aguardado o término do julgamento dos embargos quando há discussão sobre a modulação. O pedido de vista é regimental e o próprio ministro que pediu as vistas disse que traria em breve para julgamento. Presidente, mas é que é levantada uma questão. Foi implementada a eficácia suspensiva a partir da ótica segundo a qual poderia haver modulação. E já há 5 ou 6 votos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Vamos aguardar. No sentido contrário. Vamos aguardar. O ministro Gilmar Mendes, eu mesmo fiz um apelo à sua excelência. Então, presidente, aditando meu voto, eu preconizo o afastamento da eficácia suspensiva aos embargos declaratórios. Eu declaro, então, que, após o voto do relator, que rejeitava integralmente os embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP, e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, ANSJ, petição 71.736/2017, e do acolhimento parcial pelo relator dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre e outros, e pelo INSS, de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei 11.960, de 2009, proferida pelo plenário no presente lide case, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e dos votos do ministro Alexandre de Moraes, divergente do relator, rejeitando todos os embargos e não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, no que foi acompanhado integralmente no ponto pelos ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello
e do voto do ministro Marco Aurélio, que, para além de acompanhar o relator, também suspendia os efeitos suspensivos do recebimento dos embargos de declaração, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Afastava a suspensão do recebimento dos embargos de declaração, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Diante do horário, eu declaro suspensa a sessão.